Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Quinto domingo do tempo pascal é o que já estamos vivendo agora. Vamos refletir hoje a palavra de Deus, o Santo Evangelho, também meditar um pouco sobre as leituras que precedem o Santo Evangelho neste domingo, para assim durante a semana termos a certeza de que nós somos a igreja e somos membros da videira de Cristo, ou seja, somos seus ramos. Não podemos dar fruto fora dele. Vamos então iniciar a nossa oração e a nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos como a igreja. Deus eterno e todo-poderoso, realizai sempre em nós o mistério da Páscoa e aos que vos dignastes renovar pelo santo batismo, concedei com o auxílio de vossa proteção, dar muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos assim também, meu irmão e minha irmã, já escutarmos o Santo Evangelho e logo após também refletirmos trechos das leituras que precedem ao Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, assim ouvimos o Evangelho, e as leituras que precedem o Evangelho nos ajudam muito a entender também a liturgia de hoje de modo eclesial, de modo enquanto igreja. Porque a palavra de Deus ela deve ser entendida sempre na comunidade. Fora da igreja, a Bíblia é um livro como qualquer outro. Ela é um livro para ser lido, estudado como uma literatura. Muitos, inclusive, estudam a Bíblia como uma simples literatura. Estudam a Bíblia como algo só de um conhecimento literal, de um conhecimento histórico, de um testemunho de comunidades e textos antigos, como algo do passado. Muitos assim estudam e também tem validade este estudo. Mas para os que creem em Deus, os que creem na palavra, os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, nós utilizamos da Bíblia, nós temos a Bíblia como um testemunho dos que viveram para nos ajudar também a vivermos bem hoje. Porque escutando a palavra de Cristo de 2000 anos atrás, nós vamos atualizando na vida da igreja, na nossa vida, e portanto hoje, na igreja de hoje, na comunidade de hoje, nós que somos os cristãos de hoje, atualizamos a palavra hoje. O que significa hoje para nós, diante do que ela significou no tempo em que foi escrita e foi significando em toda a história até o nosso tempo. Então, nós devemos entender que a palavra de Deus é um todo e não simplesmente algo que nós fazemos dela o que quisermos. Nada disso. A palavra de Deus deve ser compreendida na comunidade.
na igreja. E só consegue ser vivida se levarmos a vida a sério em comunidade. Mesmo que eu esteja sozinho em qualquer lugar onde eu for, onde eu estiver, claro, eu tenho que ter ali em mente que aquela palavra deve me iluminar. Então, eu preciso entender que eu sou igreja sozinho ou com outras pessoas ao meu redor. Vamos, assim, compreender a palavra que nos ajuda a percorrer este caminho de fé. A primeira leitura de hoje é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 ao 31, quando nosso Senhor, aliás, quando a palavra do Senhor diz que Saulo chegou a Jerusalém, né, e procurava juntar seus discípulos. Saulo ali já tinha se convertido. O apóstolo dos gentios, ele já tinha caído por terra, tido um encontro com o Senhor. Mas ele vai à comunidade e o problema é que todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. É o que a palavra de hoje está nos dizendo, que nem todos acreditavam em Paulo, porque eles tinham medo, já que Paulo era um perseguidor. E então Barnabé dá testemunho diante deles que Paulo mudou de vida, Paulo se converteu. Então Barnabé diz e contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Aí sim, eles acolhem Paulo. Pelo testemunho de Barnabé, Paulo é acolhido na comunidade. Embora muitos judeus não amassem mais Paulo, muitos judeus agora procuravam matar o agora novo cristão. Porque os judeus não aceitavam o testemunho. Um homem que era aquele que servia ao judaísmo, que inclusive perseguia os inimigos do judaísmo, aqueles cristãos, aquela comunidade nova, diferente, seguidores de Jesus que romperam com, vamos dizer assim, a lei de Moisés para ele, agora seguem Jesus, seguem um outro profeta, não mais a lei de Moisés, seguem esse homem diferente que é Jesus, então são traidores da fé para os judeus. Logo, Paulo, que começa a aderir a Jesus Cristo, começa a seguir Jesus Cristo, é também um traidor para os judeus. Então, Paulo começa a ser perseguido e a leitura termina dizendo que a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se consolidava e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Então, a igreja ali era como que uma videira que crescia, uma árvore que crescia. Então, ela dava dando frutos. A igreja dava frutos no Senhor, porque ela vivia em paz e ela crescia com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é como que aquele fortificante, aquele adubo, aquilo que faz com que a igreja possa crescer, porque pelo testemunho da fé dos apóstolos, o evangelho vai sendo pregado, a palavra de Deus vai sendo transmitida e a igreja vai crescendo. Eles estão unidos no Senhor, eles são como que estes ramos na videira, como o evangelho que acabamos de ouvir. O Salmo vai então dizer no seu refrão, né? O Salmo de hoje é o Salmo 21 ou 22, dependendo da Bíblia, mas na liturgia católica está o 21. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. O cristão assim louva a Deus em meio à grande assembleia. Ele cumpre os votos, ele sempre obedece ao Senhor, né? O cristão é aquele que partilha seus corações tenham a vida para sempre, é o coração dos que louvam ao Senhor. Então, o Salmo é uma resposta diante da palavra que ouvimos da primeira leitura, né? Quando Paulo, então, agora diante da Assembleia, ele prega. E o Salmo ainda vai dizer, lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam ao pó o louvarão. Ou seja, toda a vida adora o Senhor. Então, o evangelho é assim transmitido. É o que nós ouvimos, então, nesse percurso pascal. Esse percurso pós-Páscoa, neste tempo pascal, nós vamos ver que Jesus ressuscitado é aquele que, em sua energia pascal, vamos dizer assim, em sua força da ressurreição, faz com que a igreja também comece a se propagar. Dia 19 de maio é o dia de Pentecostes, neste ano de 2024. Nós vamos, assim, ouvir a síntese, daqui a um tempo, de como foi o Espírito Santo foi dado à igreja. Então, a igreja, que a partir do Espírito Santo, ela cresce, ela anuncia.
o querigma, o anúncio de Jesus vivo e ressuscitado. Aquele que morreu, agora vive. Né? A segunda leitura de hoje é bonita e é retirada da primeira carta de São João, o capítulo 3, versículo 18 ao 24. É quando, então, o apóstolo João diz assim, filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e verdade, e de verdade. Nós não devemos amar somente, eu te amo, fulano, eu gosto de você, é bom estar contigo, é isso. De boca, todo mundo pode falar. Até um inimigo pode falar que nos ama. Mas, de verdade, só quem é verdadeiro, só quem vive o amor verdadeiro. Aí está o critério para saber que somos de verdade e para sossegar diante dele o nosso coração, diante de Deus. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, Deus que conhece todas as coisas nos ajuda a viver o amor. Caríssimo, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é de seu agrado. Olha, o Evangelho nos diz também, tudo que, se nós estamos unidos em Cristo, se nós estamos unidos à videira, tudo que pedirmos a Deus, ele nos concederá. Então, olha, este é o mandamento, né? O mandamento de Jesus. O São João vai dizer, este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. E que ele permanece conosco, sabemos pelo Espírito que ele nos deu. Então, esta leitura nos mostra a unidade. Quando nós amamos a Deus, quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos em unidade no amor. O amor é a síntese de tudo, é a unidade de tudo, é o começo e o fim. Porque Jesus é a encarnação do amor de Deus. Então, nós devemos ter essa certeza de que nós, para permanecermos em Deus, devemos estar unidos em Cristo. Para nós termos a felicidade verdadeira, devemos ter a felicidade de Cristo. O Evangelho nós ouvimos. Quando Jesus então diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O pai nos poda. O pai é aquele quando vê que estamos nós dando fruto, ele só vai lá e poda e assim nós ficamos mais produtivos. Já se nós não dermos frutos, o Evangelho diz que este ramo é cortado e lançado ao fogo. Dá um certo temor quando pensamos que podemos ser lançados ao fogo se não dermos frutos, mas nos dá alegria se nós damos frutos, se nós já somos alegres por transmitirmos a palavra, se nós vivemos essa palavra no dia a dia, convivendo bem com o nosso ente querido, com o esposo, com a esposa, com o pai e a mãe, o irmão e a irmã, com o filho, a filha, com o amigo, a amiga, o vizinho, a vizinha, o colega de trabalho, a colega de trabalho, qualquer pessoa na rua, quando nós vivemos em harmonia. Agora, quando nós fazemos o mal, que é matar, fofocar, que é trair as pessoas, que é cometer coisas contra o nosso próprio corpo, ferindo assim a santidade que para a qual Deus nos criou. Então, tudo isso nos afasta de Deus. Agora, quando damos frutos nas virtudes, na paz, na paciência, na coerência com a palavra, na busca, mesmo se cairmos do pecado, levantamos para buscar não cair novamente. Tudo isso é fruto de quem está unido à videira verdadeira. Então, podemos nós, com a consciência limpa, como nos vai dizer o apóstolo João, estarmos no Senhor. Deus é maior do que a nossa consciência, viu? Deus é maior do que a nossa consciência, mas a nossa consciência deve estar unida no amor de Deus. Não há nada o que pesar se nós vivemos unidos em Cristo. Como diz o apóstolo, unidos em Cristo somos novas criaturas. Somos, assim, preenchidos pelo amor de Deus. E olha o Evangelho, o versículo central, praticamente. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Essa é a certeza que nós temos. Nós produzimos fruto. Deus faz morada em nós se nós produzirmos os frutos necessários para a vida. Então, meu irmão, minha irmã, fique nessa certeza. Quem permanece em Cristo, esse sim vai poder participar da vida eterna. Se nós não permanecermos em Cristo, nós não damos assim a legitimidade para que Deus nós não damos assim a possibilidade, né? Nós cortamos a possibilidade do céu.
Vai depender de nós, porque Deus nos quer no céu. Deus nos criou para o amor. Deus nos enviou seu Filho. Agora depende de nós. Deus nos cria sem nós, mas não pode nos salvar sem nós. Veja só, essa frase é de um teólogo, agora me esqueço, um grande teólogo que disse que Deus nos criou sem nós. Ou seja, na criação Deus nos criou. Não nos consultou para nos criar. Mas nos salvar, só nos salva se nós mesmos permitirmos esta salvação. Se nós mesmos, na nossa liberdade, nós mesmos permitirmos que Deus venha e nos resgate. Porque Ele não vai infligir o que Ele nos deu, que é a liberdade. Ele não vai ferir a liberdade que Ele nos deu. Ele quer que nós, livremente, nos tornando e somos esses ramos na videira, nós queiramos ser podados para que não necessitemos ser jogados no fogo. Então, meu irmão e minha irmã, tenhamos essa certeza que Deus nos ama e nos quer próximos a Ele. Que Deus nos ajude e nós sejamos cada vez mais discípulos dele, hoje e sempre. Amém. Convido a você desde já a compartilhar, a deixar seu comentário, se ainda não é inscrito, se inscrever neste canal para que juntos possamos crescer ainda mais e propagar a palavra de Deus por meio deste vídeo a outras pessoas que porventura possam vir assistir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e o amor de Maria permaneça contigo hoje e sempre.